Eu não sei se você gosta, mas esses dias eu estava em casa, né? E o Gabriel ele ia completar mais um aninho de vida. E de repente eu pego a minha esposa, ela vai e ela acha um álbum. E ela começa a olhar as fotinhas do meu filho. E ele começa a olhar as fotinhas quando ele era bem pequenininho, quando ele nasceu, desde o nascimento. E ela começa a ver um monte de retrato dele. E ela começa a dizer, nossa, como o tempo passou rápido. Olha como ele era lindo. Olha como ele é lindo, né? Mas é que o baby, né? É interessante, quando você olha, a criança acaba de nascer, você olha, ela tem uma carinha. Passando alguns dias, o que acontece? Começa a mudar, há uma mudança. E no decorrer dos anos, você vai percebendo claramente uma mudança. Mas é tão bom você pegar esses retratos, rever os momentos tão bom que você viveu, né? Criança quando nasce, às vezes o casamento seu, tudo são lembranças, tudo são retratos. E hoje eu quero falar para você sobre os retratos da graça de Deus escondida no Velho Testamento. O Velho Testamento é a palavra de Deus. Mas o Velho Testamento é apenas um retrato. Diga um retrato. É aquele retrato que você pega e olha para ele e fala, uau. Mas só que a chave para você olhar o retrato, em tudo que você lê no Velho Testamento, você tem que enxergar uma pessoa. Jesus. Se você olhar o Velho Testamento e não enxergar Jesus, você não está tendo a leitura certa da palavra de Deus. Tem muitos que pegam a palavra de Deus para estudar sobre Deus. Deus não se estuda, irmão. Deus se conhece e se prova. A Bíblia diz, provai e vê que eu sou bom. Eu posso falar de Deus sem conhecer Deus. Eu posso falar de alguém sem nunca ter sentado com ele um dia na mesa, sem nunca ter apertado a mão dele, sem nunca ter abraçado, mas eu posso falar de alguém que eu já abracei, que eu já cheirei ele, que eu já senti a presença dele. E nessa manhã eu quero falar de alguém que é verdade, que é verdadeiro. Eu quero falar de Jesus. Eu vou trazer alguns retratos do Velho Testamento para você entender. E nós vamos abrir hoje esse álbum e nós vamos contemplar. Diga Cristo. Quando você contempla Cristo, sabe o que acontece? Você é transformado. Ninguém é transformado por olhar para um homem, mas toda pessoa, ela é transformada quando ela descobre Jesus. Quando ela olha para Jesus. Eu não sei no Velho Testamento, quando a Bíblia começa em Gênesis e diz, e quando Deus começa a dizer, sabe o que é a palavra? A palavra é o verbo. E o verbo é Jesus. No primeiro versículo de Gênesis você tem que enxergar Jesus. A Bíblia diz que Ele é o verbo. Por Ele todas as coisas foram criadas. E sem Ele nada do que você vê foram criadas. Então Cristo é a palavra primeira que começa em Gênesis. Quando Deus fala, Cristo aparece. Mas aí Deus faz o quê? Aí você começa a ver a história. Aí vê que Deus cria o homem. Diga o homem. É um tipo, é uma figura. Diga Adão, é uma figura do segundo homem que haveria de vir. O primeiro homem é apenas uma figura. O segundo homem, ele é verdadeiro. Mas também desse homem agora, Deus pega esse homem e tira uma, diga mulher. Mas Paulo vai dizer que essa mulher, de verdade, agora hoje, é a igreja. Ela é a ajudadora idônea de Cristo que está aqui na terra. Talvez você ache que a história da Bíblia é sobre você, mas eu venho dizer com você com muito carinho, a história toda da Bíblia tem a ver com uma pessoa. É uma trindade, é um pai, é um filho, é uma noiva, é uma esposa. E aí quando nasce o primeiro filho de Eva, ou quando nasce um dos filhos de Eva, o seu nome é Abel. A Bíblia diz que Caim matou Abel. Esse homem que morre, a Bíblia diz que o sangue dele
clamava, o sangue dele clamava por vingança. Mas o escritor aos Hebreus diz que ele era apenas uma figura, porque o sangue de Jesus clama por perdão. Eu não sei se você parou, talvez você só aprendeu a história de Gênesis, a história de Adão, a história de Eva, a história de Caim e Abel. Mas eu quero dizer, tudo isso está desvendado, Cristo na história. Se você não enxergar Cristo, talvez você não entendeu ainda. Sabe de uma coisa? Quando você continua a história e você lê a Bíblia em Êxodo, você vai entender que o libertador é Moisés, mas Moisés é uma figura de Cristo. Cristo é o verdadeiro libertador. Quando o povo sai ali do Egito, antes do povo sair do Egito, sabe o que acontece? Ali Deus manda instituir, matar o cordeiro. Sabe quem que era o cordeiro que estava ali? Era um tipo de Cristo. Sabe o que era o sangue? Que ali que não permitiu que a morte viesse e tocava nos filhos. É o sangue de Cristo, é uma figura que você tem que descobrir ela. Sabe de uma coisa? É como é um quebra-cabeça que vai se montando. E aquele cordeiro que todas as famílias tinham que comer. Porque Deus falou que eles teriam que matar o cordeiro. Eles teriam que passar o sangue no umbral. Mas o cordeiro tem que ser comido todo dele. Aquele cordeiro que eles comeram, eles não sabiam, mas era Cristo, eles estavam se alimentando de Cristo. E quando eles saem do Egito ali com as mãos fortes, sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando eles passam o Jordão, eles estavam com fome e vem um maná do céu. Quem que é o pão? Quem que é o pão da vida que desceu do céu? Eles comeram e não entenderam que eles estavam se alimentando de Cristo. De repente eles tiveram sede. E aí vem uma rocha. E a rocha dá água para beber. Quem é a rocha? É Cristo. E hoje eu quero contar uma história para você também. Que muitos de nós às vezes achavam que tinha a ver conosco. Mas eu quero dizer para você. A Bíblia não tem a ver conosco. Aleluia. A Bíblia tem a ver com Cristo. E eu quero começar com você, e eu quero que você traga esse retrato. E a Bíblia vai contar um retrato muito interessante, e é o retrato da graça. Mas eu quero que você nessa manhã comece a contemplar Cristo em tudo que eu estou falando. Porque você vai ser transformado em contemplar Cristo. Números, capítulo 30, versículo 10 a 15. Eu quero orar com você aqui agora. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã, Pai, por esse dia. E eu quero declarar, Pai querido, que o momento que nós vamos ouvindo a sua palavra, Cristo venha a ser revelado. Ao momento, Pai querido, que eu falar, Pai, não seja a minha palavra, mas seja o verbo vivo que está dentro de mim e fala através de mim, que Cristo venha se manifestar. Porque a única forma de nós sermos transformados, Pai, não é escutando uma boa palavra, mas é contemplando o Filho, é contemplando Cristo. E eu quero declarar que nessa manhã, Pai, existe um banquete, existe pão espiritual que está sendo liberado, existe um alimento que está sendo liberado, e esse alimento não é um alimento natural, esse alimento é um alimento espiritual, e todos que chegarem aqui, Pai, vão receber de Cristo, todos que estão com o coração aberto, todos que estão, Pai querido, com a mente voltada para o Senhor, vão sair daqui saciados de Cristo, Pai, porque Cristo é a nossa realização, Cristo é a nossa satisfação, Cristo é o nosso tudo, Pai. Abra os nossos olhos para contemplar Cristo aqui na Escritura, Pai. Eu te dou honra e glória em nome de Jesus. Números capítulo 30, versículo 10 a 15, vamos ler comigo? Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou juramento, e se obrigou de alguma abstinência, o próximo versículo, e o seu marido o soube, e esse marido se calou para com ela, e lo não desaprovou, todos os votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesmo se obrigou. O próximo versículo. Porém, se seu marido anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos seus lábios dela, quer dos seus votos, quer da sua abstinência, a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lo anunciou, e o Senhor perdoará a ela. O próximo versículo diz assim: todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar, ou pode o quê?
confirmar ou pode anular o voto dela. Está falando de uma mulher, próximo versículo. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou. Portanto, se calou para com ele no dia em que se soube. Próximo versículo. Porém, se lo anular depois de ter ouvidos, responderá pela obrigação dela. Essa história, nós vamos entender aqui que é a história que está escrito no livro do Êxodo. E fala sobre o voto de uma mulher. E interessante que depois que Deus deu a lei, fala sobre o voto dessa mulher. Interessante que a Bíblia diz que essa mulher, se ela for casada, e aí você pode trazer esse contexto para um outro lado da história, aí você pode falar assim, os maridos, tome cuidado que as esposas estão falando. Porque essa história que fala o voto da mulher, que é casada, diz que essa mulher, ao ela dizer um voto, a ela prometer algo, e o seu marido estando junto com ela, ouvindo o voto dela, se o marido tivesse calado enquanto ela estava falando do voto dela, ela seria obrigada a cumprir todo o seu voto. Amém? Se caso o marido não falasse nada, e ela disse o voto, ela disse o que ela ia fazer, então nesse momento teria validade aquela promessa dela. Porém, havia duas formas. Se o marido, no momento que ele ouvisse, ele dissesse para a mulher, mulher, eu não concordo com o seu voto. O que seria acontecido? Naquele momento, o voto dela seria cancelado. Só que tem um problema. No momento que seria cancelado, o marido ficaria responsável pelo voto dessa mulher agora. Ele assumiria todo o voto, toda a responsabilidade do que aquela mulher tinha falado. Ele assumiria esse voto e ele teria que dar conta. Se o voto que ela fez, ele teria que morrer, se fosse a punição, ele teria que morrer. Talvez você olhe essa história e você chega agora e fala, pastor, sim, está falando sobre os maridos prestar mais atenção no que as mulheres falam. Você vai dizer assim, Adão no jardim, a serpente falou, a mulher falou, mas Adão não falou. E tem uma aplicação para os nossos dias, é verdade. Quando o homem se cala, ele está consentindo, ele está aprovando. Agora, quando o homem se posiciona também, o homem ele pode se posicionar, porque todo posicionamento, irmão, de um homem de Deus, ele pode salvar sua casa, sua família, os seus negócios. Mas eu quero dizer para você que essa história não tem a ver com isso que eu estou falando, porque essa história ela é um retrato, diga, ela é um retrato. E essa história vai dizer agora do retrato do povo de Deus. Nesse retrato aqui, quando você fala, mas quem é o marido? A Bíblia, todos os estudiosos da Bíblia, eles concordam que Deus se casou com Israel no Monte Sinai. O Monte Sinai é o lugar onde Deus se casa com Israel, porque Deus escolheu um povo. E você vai ler o profeta Isaías dizendo muitas vezes, a minha mulher me traiu. Você vai dizer. E você vai entender, como assim que Deus está falando que a minha mulher me traiu? Você vai ler um livro e você vai ver Deus escrevendo que ele está sendo traído agora. Mas o que eu quero dizer é que na velha aliança, Deus casou com Israel. Só que havia naquele momento, talvez você não entenda, quando o povo chega no cume do monte, que Moisés vai subir no monte, o povo diz agora, tudo o que o Senhor falar, e a mulher representa Israel aqui, mas a mulher no Novo Testamento também representa a igreja. Vamos lá. Trazendo agora para Israel, na velha aliança. Quando nós vemos agora, eu quero ler Êxodo capítulo 19, versículo 8. Êxodo 19, versículo 8. Aqui o povo de Deus, eu quero trazer um contexto para vocês. Aqui o povo de Deus está ao pé do monte. Aqui Moisés, ele está pronto para receber a lei. Moisés não havia recebido a lei ainda. Escuta aqui que eu vou falar. Moisés não havia recebido a lei. E mesmo sem Moisés
tido, recebido a lei, o povo está dizendo: nós vamos cumprir tudo o que o Senhor falar. Vamos lá. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor... Mas o Senhor não tinha falado ainda. Tudo o que o Senhor falou... Diga uma promessa. Diga um voto. Aqui, o povo de Israel está dizendo: ok, vamos fazer uma coisa. E a Bíblia fala sobre o voto da mulher. E aqui Israel representa uma mulher. Agora ele está dizendo: tudo o que o Senhor fala nós vamos fazer. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Sabe o que o povo falou? Ok, Moisés, é o seguinte: nós não vamos subir nesse monte, sobe você no monte, porque tudo o que o Senhor falar, nós vamos entrar num acordo, nós vamos fazer. Quando você olha agora em Êxodo 24:7, Êxodo 24:7, para você entender agora. Êxodo 24:7, aqui já é a lei. Aqui, Moisés já tinha recebido a lei. Mas o povo confirma também que tudo que Deus escreveu ali, que o marido ficou quieto, e a mulher disse que ia cumprir. Olha só. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles o quê? Eles disseram o quê? O que eles disseram? O marido ficou quieto aqui. O marido é Deus. A esposa é Israel, que hoje a esposa no Velho Testamento não é Deus, é a igreja. Mas aqui existia uma promessa. Uma promessa não, existia um acordo. A lei é boa, irmãos? A lei é boa ou não? A lei é maravilhosa. A Bíblia diz que a lei ela é justa, a lei é santa. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém conseguiu cumprir a lei? E qual era a consequência da lei? Qual era a consequência da lei? Morte. O marido está calado aqui. O marido não falou nada. Porque a única forma do marido anular é se ele agora falasse: eu não concordo, eu anulo esse voto. Mas no momento que Deus falasse: eu anulo esse voto, ele teria que assumir tudo o que foi jurado. Eu não sei se você consegue enxergar essa história. No pé do monte, a mulher diz: eu vou fazer tudo. O marido se cala, que é Deus. O tempo vai passando, a mulher não dá conta. A morte veio, o pecado entrou. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A lei dizia, uma das cláusulas que a mulher jurou, que Israel jurou, é que eles cumpririam toda. Eu vou dizer uma coisa, a lei não foi dada para você cumprir. Ah, pastor, você ficou louco. A lei foi dada para mostrar que você não consegue cumprir ela. Que você é muito fraco para cumprir ela, porque só pode cumprir quem é perfeito. Pastor, o que está acontecendo? Eu estou trazendo um retrato para você. Um retrato. Durante anos, a história continua. Durante anos, a história passa e o marido está quieto. Morte, destruição. Você sabe quais são as 3 consequências de alguém que não cumpre a lei? Miséria, doença e morte. Miséria é consequência de maldição da lei. Porque quem não cumpria a lei era amaldiçoado. Então a morte, a miséria e a doença era consequência de não cumprir a lei. Israel, a mulher, estava agora debaixo de uma condenação, porque ela disse: nós vamos fazer tudo o que o Senhor falou, cumprimento. E a Bíblia estava dizendo que essa mulher, ela teria que cumprir, senão ela morreria. Mas teve um dia que o marido se levantou. Talvez você não sabe. O marido se levantou. Para Israel, o marido é Deus.
para a igreja que nós, no Novo Testamento, o marido é Jesus. Um dia na história, olha o que acontece. Eu quero ler Gálatas antes, 3:13. Gálatas 3:3. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se. Talvez você olhe isso aqui e você fala assim, o voto da mulher, o marido fica quieto. A mulher vai ter que cumprir o voto, senão ela pode morrer. Aí a Bíblia diz que Cristo nos resgatou fazendo-se maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado. A lei dizia que era maldito aquele que for pendurado. Você sabia que Jesus poderia ter sido morto por apedrejamento? Porque se você olha a história, apedrejamento era para quem não cumprisse a lei. Não era morte de cruz. O povo de Deus, Israel, não usava a forma de punição como a cruz, a tortura maior que possa haver. Eles usavam o apedrejamento. Você vê que quando aquela mulher adúltera chega diante de Jesus, eles estavam com pedras. Eles não disseram para a mulher, você vai ter que subir numa cruz e morrer. Mas a Bíblia diz que uma das coisas para que você não cumprisse era que você seria amaldiçoado. E interessante que amaldiçoado aqui, a Bíblia diz que aquele que for pendurado, aquele que morrer na cruz seria amaldiçoado. Entenda comigo uma coisa, vamos voltar aqui agora. A Bíblia diz que Cristo fez maldição. Cristo poderia simplesmente ter morrido de apedrejamento. E muitas das vezes na história, você vai ver Jesus agora tendo que sair, porque o povo queria pegar pedra e atracar ele. Porque segundo a lei, ele teria que morrer apedrejado. Mas o costume de Roma, dos romanos, não era apedrejamento, era a tortura da cruz. Então Cristo não poderia morrer apedrejado. Cristo teria que morrer pagando o preço da maldição completa por mim e para você. Porque a Bíblia diz que aquele que for pendurado no madeiro seria amaldiçoado. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer uma coisa. Se Cristo fosse simplesmente apedrejado e morresse por apedrejamento, você seria perdoado. Mas você continuaria debaixo de maldição. Você seria perdoado por um dia. E no próximo dia, errou, castigo de volta. Não cumpriu a lei, castigo de volta. Mas o que Cristo fez, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição. Cristo na cruz do Calvário, eu quero dizer para você, no Getsêmani, irmãos. Quando Jesus vai para o Getsêmani, ali é o grito que ele está falando assim, eu não me calo mais. A mulher pode ter dito algo, mas eu quero assumir toda a sua culpa. Cristo teve que cumprir toda a lei. Porque o homem teria que cumprir tudo o voto da mulher. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe de uma coisa? Quando Cristo veio à terra, irmão, Cristo ele cumpriu todo o voto que eu e você não, representando a natureza caída em Adão, dissemos, nós vamos servir a Deus, nós vamos obedecer a Deus e tudo que Deus fizer nós vamos fazer. E se não fizer, maldição virá sobre a sua vida, morte virá sobre a sua vida, destruição, e tudo isso foi a história do passado antes da velha aliança. Mas no Calvário, eu quero que você enxergue um quadro no Calvário. No Calvário alguém dá um grito e diz, eu anulo tudo o que a mulher falou que representava Israel. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando Cristo morre e que ele diz, está consumado. Pastor, o que está acontecendo ali? Cristo está anulando o voto. O voto da mulher. Agora eu vou dizer uma coisa para você. O marido não era obrigado. Ele não era obrigado a anular. Ele podia deixar que a mulher cumprisse. Eu vou dizer uma coisa para você. Cristo não precisava morrer na cruz do Calvário. Você me desculpe que eu vou falar aqui agora. Cristo não morreu por causa dele. Cristo não padeceu por causa dele. Cristo nunca pecou.
Cristo nunca falhou. Cristo, na lei, ele cumpriu toda a lei. A maldição viria com alguém que desobedecesse a lei. A morte viria com alguém que não cumprisse a lei. Mas eu quero dizer para você, Cristo cumpriu toda a lei, sim ou não? Por que ele morreu? Porque ele assumiu o voto da mulher. E a Bíblia diz que aquele que for pendurado é que é amaldiçoado. Ele se fez maldição por mim e por você na cruz do Calvário. Ele poderia, sabe de uma coisa? Todos os estudiosos chegam num acordo e falam assim, Cristo poderia ter ido para o céu e não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Não precisaria, o céu receberia ele. Nunca pecou, nunca falhou, nunca desobedeceu. Cristo tinha acesso a voltar a casa a hora que ele quisesse. Cristo não precisava ter morrido. Cristo não precisava ter anulado o voto de Israel. Cristo não precisava. Cristo poderia ter dito, Pai. Você sabe quando eles vão prender Jesus? Irmãos, é interessante que você vê aqui a história de Mel Gibson, né? E é tão impactante, porque acha que Jesus ali, ele tá, tipo assim, querendo correr da cruz, e que parece que Jesus, assim, ele não quer ir para a cruz, e parece assim que, irmãos, sabe quando chegam os soldados para prender Jesus? E ele pergunta, quem é? Jesus só fala assim, eu sou. O que acontece? Todos caem. Todos caem, porque eu sou é o eu sou, irmãos. O eu sou é Deus, o eu sou é o verbo antes da criação. O eu sou, ele é a coluna que seguiu o povo do deserto. O eu sou, ele é a rocha que dá água para beber. O eu sou é aquela coluna que protegeu o povo. O eu sou, irmão, ele está em toda a história. Ele está em Gênesis, na palavra, ele está em Êxodo, no libertador. Ele está em Levítico como advogado, ele está como legislador, ele está como sumo sacerdote, ele está como altar, ele está como sacrifício. Cristo está em tudo. A história tem a ver com Cristo. E o voto tem a ver com a mulher que é Israel, que é a igreja hoje. Mas quando Cristo, ele disse, chega. Sabe o que acontece? Ele está dizendo, eu anulo o voto. Então agora você vai ter que morrer. Ele falou assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No momento que Jesus é levantado no madeiro, sabe o que está acontecendo? Deus colocou toda a minha maldição e a tua maldição nele. Toda a minha culpa. Ele poderia ter ido embora para a casa do Pai. Ele poderia ter voltado e dizer, você prometeu, você cumpre. E sabe o que ia acontecer? O homem teria um endereço, condenação eterna. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. O brado na cruz do Calvário está consumado. Você não sabe o que está acontecendo? É como o marido está dizendo assim, eu cumpri tudo por você. Naquele momento, quando Jesus cumpre, Jesus leva o nosso pecado, ele leva a nossa culpa, ele leva a nossa condenação. E tem uma coisa, ele demonstra o amor dele por nós naquele momento. Cristo anulou o voto que foi feito ao pé do monte. Hoje você não vive pela lei. Tem muita gente que acha que deve viver pela lei. Eu respeito você, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E você só conhece o pecado através da lei. A lei realçou o pecado. Você não consegue viver pela lei. Você tem que viver pelo Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez você pode dizer, esse marido seria um homem. Não, esse marido aponta para Deus. E Jesus, que vai se casar com a noiva, ele aponta para o marido também. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, sabe o que acontece? Vamos para uma outra história aqui agora. Vamos para uma outra história. Diga comigo, diga a cruz. Anula o voto. A Bíblia conta também outra história. Depois que Deus estabelece ali a lei, uma das coisas da lei existia sobre o escravo hebreu. Diga o escravo hebreu. Eu não sei se você sabe, mas na época de Jesus, na época romana, na época
mais ou menos 2000 anos atrás, havia escravos. Não, muito tempo havia escravos, sim. Princesa Isabel foi uma que lutou para tirar a escravidão, é isso mesmo? Se eu conheço um pouquinho de história, talvez eu me lembro, né? Mas escravo havia. Por que uma pessoa ficaria escravo? Você sabe por que uma pessoa se tornava escravo? Uma pessoa se tornava escravo porque ela não dava conta de pagar uma conta, ela se empobreceu, e no momento que ela não tinha condição de pagar uma dívida ou uma promessa, ela agora se tornava uma escrava. Ela agora ia servir para poder pagar a dívida. A Bíblia também fala sobre o escravo hebreu, e talvez aqui você vai falar, mas esse escravo aqui tem a ver comigo. Eu vou dizer para você, na Bíblia não tem nada a ver com você, na Bíblia tudo tem a ver com ele. Ai, Jesus, quando você começa a enxergar Jesus, irmãos, em Filipenses 2, 7 e 8, a Bíblia diz assim, Filipenses 2, 7 e 8, antes a si mesmo, ele fez o quê? Ele era Deus, cheio da glória, cheio do poder. Mas a Bíblia diz que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma. Irmãos, eu vou te falar uma coisa que vai chocar a mente do religioso aqui agora. Vou te falar. Jesus, Ele está sempre nos servindo. E quem serve é o quê? Servo. Talvez você não goste de ouvir isso. Não, mas eu quero servir o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode servir o Senhor e você deve servir o Senhor. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele não se usurpou de ser Deus. Ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de tornando-se semelhante a homens e reconhecendo em figura humana. Vamos lá. É extraordinário, porque quando você fala servos, essa palavra, ela tem a ver com doulos, e doulos significa escravo. Não, agora você vai ficar mais chocado ainda, porque essa história que está falando do escravo hebreu, está falando apenas de um homem. Porque eu vou te contar essa história, o que acontecia. Vamos para a história, vamos ler a história aqui. Eu vou contar a história para você. Êxodo 21, 2 a 6, vamos aqui ler a história. Havia essa história, havia essa lei sobre o escravo hebreu. A Bíblia diz assim, não é esse versículo, bota esse versículo. Eu vou provar que Jesus ele é nosso servo. Se o boi chifrar um escravo, o que acontece? Ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos. Por quantas moedas Jesus foi vendido? Por favor, me responda, quantas moedas Jesus foi vendido? Jesus foi vendido como o quê? Aqui está falando sobre ele. Está vendo Cristo aqui? Quando Judas trai ele lá, você fala assim, nossa, não, mas você tinha que se cumprir a toda a lei. Ele se tornou meu e o teu escravo. Não, irmão, isso choca a cabeça minha. Eu falo com muito temor que eu estou falando, porque você vai entender o grande amor e graça que Jesus teve por nós. Vamos para essa história agora. Êxodo 21, já tenho que acabar. Êxodo 21, 2 a 6, eu prometo que depois dessa história nós vamos começar a acabar. Começar a acabar, isso foi bom, irmãos. Se comprares um escravo, hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º, sairá o quê? Esse forro aqui é livre. Se você ver a palavra original, é livremente. 6 anos trabalhará, no 7º ano ele tem que sair livre, fora, de graça. Toda a dívida dele teria que ser perdoada, não deve mais nada. Próximo versículo. Se entrou solteiro, solteiro vai sair. Se era homem casado, entrou com a mulher, era casado, com a mulher vai sair, tá ok. Próximo versículo. Se o seu senhor, agora muda a história. Esse servo agora era solteiro. Ele chegou para servir o senhor dele. Se agora ele chegou sem mulher e o seu senhor lhe der uma mulher, e essa mulher agora gerar filhos, então vai ser filho dele, filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu, e ele sairá sozinho. Oh meu Deus. Próximo. Porém, aqui está uma chave, irmão.
Porém, a primeira coisa que ele teria que fazer, se o escravo expressamente dizer, eu amo o meu, dificilmente um escravo diria, eu amo o meu senhor. A esposa ele poderia amar, os filhos ele poderia amar, mas a quem ele servia, ele dizer, eu amo, a primeira coisa ele tem que dizer, eu amo o meu, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, e agora eu não quero sair. Olha aqui, ó, não. Eu amo meu Senhor, amo minha esposa e meus filhos, e o que? Não quero sair livremente. Próximo versículo. Então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará as orelhas com uma sovela. Sovela é um negócio pontudo, o sapateiro usa muito isso, depois você pode ver. E ele o servirá para, não diga para sempre, para sempre. Essa história não tem a ver com nós. Tem gente que aplica, não, essa história tem a ver com eu e você, eu sou o servo, você é o servo. Não, essa história não tem a ver comigo, com você. Porque só teve um que conseguiu cumprir essa história. Um dia o Pai no céu enviou Cristo. Cristo veio sozinho? Ele se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que ele veio fazer? Jesus disse assim, eu não vim ser servido, mas eu vim. Ai, ai, ai. Vamos comigo. A história vai continuar aqui. A questão toda aqui é que a lei é muito bonita e bela quando você consegue enxergar a figura verdadeira, o retrato verdadeiro. Esse escravo está falando de Jesus. Ele não se usurpou de ser Deus, mas se esvaziou e tomou a forma de servo. O que Jesus veio fazer? Ele veio servir eu e você. Pastor, que arrogância falar isso. Não, isso é muito amor e muita graça e muito temor, eu falo isso para você. Porque um dia Pedro falou bem assim para ele, a mim você não vai lavar, os meus pés não. Jesus falou bem assim para ele, se eu não lavar os teus pés, se eu não te servir, você não tem parte comigo. Só que tem uma coisa. A Bíblia conta a história desse escravo, que se ele veio sozinho, e deu 6 anos que ele serviu, ele poderia voltar? Pagou a conta, pagou a dívida. Mas se ele casou e agora ele tem uma mulher, ele tem filhos, ele poderia voltar e dizer bem assim, eu não quero a minha esposa, eu não quero os meus filhos, eu quero a minha liberdade. Eu não sei se você consegue entender essa história. E eu quero dizer para você, eu não acho que nenhum escravo nesse tempo conseguiu cumprir isso. Porque falar que ama o seu Senhor e quer servir Ele para sempre, ele teria uma opção. Eu amo o meu Senhor. Eu amo a minha esposa. E eu amo os meus. Então, sabe o que o Senhor faria? O Senhor pegaria ele, o seu Senhor pegaria ele, levaria ele à porta, na entrada da cidade. E o que faria com ele? E pegava agora e furava as 2 orelhas dele. O que esse sinal significava? Isso estava dizendo que esse escravo, por livremente espontânea vontade, ele decidiu nunca mais sair da casa do seu Senhor, porque ele amava o seu Senhor, ele amava a sua esposa e ele amava os seus filhos. Essa história acontece na cruz do Calvário. O servo de todos. Ele tinha a opção de voltar livre para casa. Ele tinha a opção de falar, sabe de uma coisa? Eu não preciso furar as minhas orelhas. Receber uma coroa de espinho. Eu posso ir embora a hora que eu quiser. Mas como eu amo o meu Pai. E eu amo.
a minha noiva, eu não quero voltar sozinho. Como eu amo o meu Pai, eu vim fazer a vontade do Pai. Na cruz do Calvário, é a história de um servo. Ele veio à terra e amou tanto você. Jesus, nos últimos dias, as suas palavras, ele diz assim: tendo amado ao Pai e amado também a estes, o amou até o fim. Sabe de uma coisa? Por exemplo, vamos fazer de conta que na história houve um escravo judeu que chegou diante do seu senhor aqui na terra e disse: eu amo o Senhor, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu não quero sair. Vamos supor que esse senhor levou ele, furou as 2 orelhas dele. Eu fico pensando todos os dias que aquela mulher, esposa dele, estiver do lado dele dormindo e olhar para o lado e ver aquelas orelhas furadas, e ela vai dizer: ele teve a opção um dia de não furar essas orelhas, de poder ter saído, me deixado, me abandonado, eu e os meus filhos, mas ele, porque ele decidiu um dia furar as orelhas e dizer: eu não quero ir embora, eu quero servir para sempre, porque eu amo o Senhor, eu amo a minha esposa, eu quero estar com eles todos os dias da minha vida. A esposa todos os dias orava para ele e oraria para as orelhas furadas e dizia: que amor é esse? Ele poderia ter ido embora, trabalhar 6 anos e não receber nada e ainda ficar servindo o resto da vida. Ele poderia dizer: eu quero ir embora. Mas na cruz do Calvário, Jesus teve a mesma opção. Porque ele amava o seu Senhor. Ele amava a noiva dele. Tem uma coisa que a terra fez e está no céu. Uma coisa que o homem fez e está no céu. Uma coisa que existe no céu. Eu não sei se você sabe, no céu não havia homem. Não havia homem. A Bíblia diz que Deus se fez em forma de homem, não havia homem. E a única forma de quitar a dívida, porque quem pecou foi um homem, e quem teria que resolver essa causa não era Deus, era um próprio homem, servo, que viesse assumir toda a culpa, todo o juramento. Essa história é muito linda, irmão, porque quando você olha um dia que você chegar diante de Deus, diante de Cristo no céu, e que Ele abrir as mãos para Ele, e você vai olhar para Ele e vai dizer: Ele poderia ter ido embora para a casa do Pai, Ele poderia ter nos deixado aqui, Ele poderia ter deixado nós arrumar nossa bagunça, mas tem uma coisa: porque Ele nos ama, Ele resolveu entregar a sua própria vida e morrer por todos nós. Um dia, quando você chegar diante de Jesus Cristo no céu, que Ele mostrar as suas mãos, você vai orar: isso daí foi por amor. A coroa foi por amor. Eles nos servem para sempre. Eu vou dizer, você que chegou aqui é um pecador, Ele ama servir o pecador. Ah não, pastor, eu não sei se você sabe, nos últimos dias, as últimas horas de Jesus na cruz do Calvário, Jesus estava à cruz com 2 bandidos, 2 ladrões, um ao seu lado direito e outro ao seu lado esquerdo, um em cada lado. Um batendo no peito e dizendo... Não podia bater no peito, estava com as mãos, né? Como vai bater no peito? Ô pastor, ainda bem que você pegou rápido. Mas um ali de nariz empinado, que eu acho que dava para empinar o nariz pelo menos, dizia assim para ele: ei, ô do meio, tu não é filho de Deus não? Talvez ele podia até falar assim: eu vi você até realizar milagre, por que tu não salva nós? Não, salva você e salva nós. O povo embaixo dizendo: tu não é filho de Deus, desce dessa cruz, salva você. Irmão, se Jesus, sendo servo, Ele descesse da cruz, Ele poderia descer da cruz? Ele poderia. Ele poderia mandar uma legião de anjos, irmãos, e detonar com todo mundo. Ele poderia, Ele era Deus, Ele tinha todo o poder. Ele poderia acabar com tudo se Ele quisesse, mas porque Ele amou, Ele amava, Ele continua amando. Ele estava na cruz e o ladrão ao lado dizia: ei, tu não é bom não, desce da cruz. O outro falou: cala a boca, você merece estar aí sem vergonha.
Sem vergonha, fica por minha causa. Você merece estar aí. Eu estou aqui porque mereço também, mas Ele não. No último momento, servo Jesus, no último momento de vida, irmãos, aquele bandido olha para Jesus do lado no último momento de vida e ele falou: lembra-te de mim. Aquele que é o nosso servo olhou para o lado e falou assim: hoje mesmo, hoje, não é amanhã, é hoje, você vai estar comigo no paraíso. Ele ama me servir, Ele ama te servir. Talvez você veja aqui para dar, eu entendo o teu coração para dar, mas Ele está servindo a Deus ainda, Ele está servindo eu e você diante de Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, Ele está diante de Deus, porque o dia que o diabo chega para me condenar e para me acusar, Ele fala: peraí, o meu sangue foi derramado uma vez por todas, as marcas estão aqui, é meu, eu paguei o preço, eu cumpri o voto e ninguém pode anular o voto. Eu não sei se você sabe, irmão, mas você está seguro nas mãos do Senhor. Ele anulou o voto. Você fala: eu vou servir a Deus. No outro dia você fala: não consigo. Mas Ele fala assim: ainda bem que eu anulei o teu voto, porque você não vai dar conta, mas eu cumpri por você. Irmãos, a tua salvação está garantida nas mãos do Senhor. O sacrifício dele foi eterno, uma vez por todas. Não tem ninguém, não pisoteie. O dia que o inimigo te condenar e te acusar, você fala: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque se eu estou em Cristo Jesus, não tem mais condenação. O sangue dele é suficiente, uma vez por todas, me perdoa de todos os meus pecados. O que é isso? Isso é amor. Eu sei que você ama querer servir ao Senhor, mas Ele tem prazer em nos servir. Ele se fez servo de todos, porque Ele prova o seu amor para conosco. E eu vou dizer uma coisa para você: você não tem como dar nada para Ele, meu querido, sem antes Ele ter te dado antes. Eu sei que o teu coração é bom para servir o Senhor, mas hoje o Senhor quer falando: receba de mim, porque quando você recebe de mim, você tem. Quando você vem, irmão, quando vem um pecador diante de Jesus, Jesus se alegra. Jesus nunca teve problema com o pecador. Jesus sempre teve problema com os religiosos que chegaram diante dele e falaram: tu é comilão, tu é beberrão, tu senta com pecadores. Jesus fala para eles que eu vim. E eu quero dar minha vida para quem reconhece. Eu quero dar minha vida para quem quer receber dela. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Eu não sei se você conseguiu contemplar a figura, o retrato. O retrato não tem a ver com um escravo hebreu, tem a ver com um filho de Deus, que se fez servo de todos. Se fez servo. E Ele veio ao mundo. Irmãos, eu fico pensando seriamente, o dia que eu chegar no céu, ou que eu chegar diante de Cristo, que Ele abriu os braços para mim, e eu olhar aquelas mãos dEle. A Bíblia diz que as marcas estão na mão dEle, as cicatrizes estão na mão dEle, e você olhar para Ele, sabe o que você vai sentir? Amor. Quando Ele foi ao céu, Ele disse: eu vou, mas eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Porque Ele amava ao Pai. Porque Ele amava a sua noiva. Ele foi perfurado na cruz. O servo das mãos furado. Hoje está aqui, dizendo: eu te amo, eu dei a minha vida. O que Ele quer é que você se entregue a esse amor. O que Ele quer é que você reconheça que tudo na palavra de Deus não tem a ver comigo e com você, tem a ver com Ele. Ele é o centro de toda a palavra. Talvez você chegou aqui nessa manhã e nunca recebeu da vida dEle. Talvez você chegou aqui e fala: pastor,
eu quero receber da vida dele. Talvez você já é crente, mas você sempre quis agradar o Senhor em tudo, sempre quis ter uma boa performance, agradar. Eu vou dizer uma coisa: o Senhor tem prazer em te servir. Que isso, pastor? Ele é o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Ele é o nosso juiz. Ele é tudo. Hoje eu queria que você viesse desfrutar dele. Se você quiser, hoje, dar um passo e dizer: eu quero desfrutar dele. Quanto mais você desfruta, mais você pode fazer com que pessoas desfrutem dessa vida que vem. Antes, primeiro convite eu quero fazer. Eu não sei se você nunca entregou a sua vida a Ele, Ele entregou a sua vida por você. Eu quero te convidar você a vir aqui à frente, a entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Eu quero te convidar você que reconhece que é um pecador e que achou um Salvador e que quer te salvar. Sabe de uma coisa? Jesus tem prazer em salvar. Jesus tem prazer em libertar. Eu quero te convidar você a vir aqui à frente. Ou você levanta suas mãos. Se você nunca entregou a sua vida, ou nunca reconheceu, eu queria que você levantasse as suas mãos agora, nessa manhã. Eu quero orar com você. E o segundo convite que eu faço é: se você quer receber mais dele, desfrutar da vida dele, vem aqui à frente. Pastor, o que você vai fazer? Vem aqui à frente. Como alguém que vai dizer: Senhor, eu sempre quis agradar o Senhor, eu sempre quis fazer muitas coisas para o Senhor, mas sabe o que o Senhor quer hoje? O Senhor quer derramar o seu amor. Ele quer te dar hoje do amor dele. Ele quer te dar da paz. Ele quer te dar da alegria. Ele quer te dar da vida plena. Eu sei que nós queremos dar, irmão, mas eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais você recebe, mais você pode dar. Hoje o Senhor quer te servir. Hoje o Senhor quer te dar dessa paz, dessa alegria, desse amor. Eu quero orar por você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Se você quer receber, o que você precisa hoje? Uma das coisas que fazem parte da maldição, o que é? É a miséria, é a morte e é a doença. Pastor, quem está doente está debaixo de maldição? Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: se você está em Cristo, nenhuma maldição está sobre a sua vida. Agora eu vou dizer uma coisa: nós vamos trazer à existência aquilo que nós recebemos dele. Nunca fique aceitando enfermidade, porque no mundo que nós vivemos, nos evangélicos, muitas vezes a enfermidade, irmãos, é presente de Deus. Eu vou dizer uma coisa: enfermidade não é. A Bíblia é clara: enfermidade é consequência do pecado. Mas Cristo se fez pecado por nós. Pastor, mas eu continuo enfermo. Irmãos, eu quero continuar declarando que você vai ser curado. Porque você vai ter que lembrar cada dia: sobre mim não existe mais condenação. Sobre mim não existe mais culpa. O que eu estou passando não é Deus pesando a mão sobre a minha vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: se você achar que enfermidade vem de Deus, então eu tenho um filho, porque o meu filho me desobedeceu, eu vou jogar um câncer nele. Você acha que eu vou fazer isso? Você do mal sabe da coisa boa muito mais. Deus é bom. Eu vou dizer para você: Deus é bom. Mas se você pode estar passando por um momento de enfermidade, mas eu quero dizer que você já é curado. Não se conforme com a doença, não se conforme com a miséria, porque isso é consequência do pecado. Mas nós não estamos mais debaixo do pecado, nós estamos debaixo da graça e do favor de Deus. O que isso quer dizer, pastor? É que a bondade de Deus vai se manifestar na sua vida, no seu corpo, na sua casa, na sua família. Em tudo que você fizer, você vai prosperar.
Vocês que estão aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Chega mais perto aqui. Chega mais perto, pode chegar mais perto. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem prazer em nos servir. Deus tem prazer. God has pleasure in serve us. Deus tem prazer em servir-nos. Eu sei que nós temos um coração para servir, não é errado servirmos ao Senhor, mas o maior servo é o Filho amado. Mas Ele não é só servo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus é servo para sempre. Ah não, pastor. Aí também não. Ele é Deus. Ele é Filho de Deus. Mas Ele também é um servo que veio para me servir e para dar a sua vida. Mas Ele é Deus, Ele é Deus. Mas Ele era o Cordeiro também. Ele era o sacerdote. Ele é o sacrifício. Ele é tudo. E hoje você que veio aqui à frente, eu quero que você estenda as suas mãos. Você que está no banco também estenda as suas mãos. Eu quero que você diga: Senhor, eu quero receber toda a vida que o Senhor tem. Eu quero ser cheio da tua vida. Diga: eu quero transbordar da tua vida. Diga: eu quero ser cheio do seu amor. Porque quanto mais cheio, mais eu amo. Diga: eu quero ser cheio da paz. Porque quanto mais paz eu tiver, mais paz vai se manifestar. Diga: Senhor, eu quero ser cheio do Senhor, da sua bondade. Porque quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu vejo que o Senhor é bom. Diga: Senhor, o teu Espírito vive em mim. Diga assim: eu quero manifestar longanimidade, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio. Porque isso é o fruto do Espírito. Eu quero declarar sobre a sua vida aqui agora que o Senhor está liberando mais vida, mais vida. Eu quero declarar que enquanto você está contemplando o Senhor aqui e querendo receber do Senhor, o Senhor Ele tem prazer em nos servir. O Senhor tem prazer em nos dar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o momento que você recebe, o momento que você fica cheio, e o momento que você fica cheio, você começa a transbordar dessa vida e pessoas serão impactadas. Pessoas serão amadas através de você. Pessoas serão servidas através de você. Porque eu quero declarar que você recebe de Cristo. Cristo também é um servo. Você também se torna servo. Servo de todos, a Bíblia diz. Lavou os pés de Pedro. Hoje está lavando os nossos pés com a palavra. Essa palavra está nos limpando, está nos purificando. Pai, eu quero declarar, Pai, que dentro dessa casa se manifesta um manto de paternidade. Nós temos um Abba. Nós temos um Senhor. Nós temos um Filho amado. Nós temos um servo. Nós temos tudo. Eu quero declarar, Pai, que dentro dessa casa se estabelece um manto de paternidade. Que o amor de Deus seja derramado no coração de cada um. Que o pecado não tem mais domínio para quem está debaixo da graça de Deus. Que aqui, Pai, os que caminham aqui, caminham debaixo do amor, nenhuma condenação haverá sobre a sua vida. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias o céu está aberto sobre você, meu filho. Todos os dias, porque o céu abriu para Jesus e está aberto para você, porque é Cristo que está em você. Não tem dia que o céu se fecha, não, porque o céu sempre está liberado sobre Cristo, e Cristo é a tua vida. Cristo é tua vida, Cristo é tudo que você tem. Você é corpo de Cristo. Você é noiva. Receba do Senhor. Receba paz para o teu coração, refrigério para a tua alma. Receba alegria. Receba do Senhor. Os servos da mão furada estão aqui. Os servos da mão furada estão aqui te tocando o teu coração. Viva a tua vida intensamente, servindo, amando Ele. Tudo que você dá é que você recebeu. Obrigado, Pai, pela vida, porque a vida vem do Senhor.
Obrigado pela alegria que temos a cada dia, porque a alegria vem do Senhor, a força que temos vem do Senhor, o ar que respiramos vem do Senhor, os braços que levantamos foi o Senhor que nos deu, as pernas que nós caminhamos foi o Senhor que nos deu, os olhos a qual nós vemos foi o Senhor que deu. Pai, obrigado pela mente, porque a mente foi o Senhor que deu, Pai, tudo que nós temos, Senhor, foi o Senhor. E nós queremos, Pai, usar tudo isso, Pai, para o Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por nos servir, por nos amar e por provar o seu amor. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Está quitado. Está anulado todo juramento meu e teu, e vale o juramento dele, porque ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Você está nas mãos do Senhor. Paulo diz: quem poderá me separar do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, demônios, nada pode me separar, porque o amor dele é maior. Sabe por que eu fico tão empolgado, irmão? É porque eu não luto para ser salvo, eu sou salvo. Eu sou salvo porque Ele decidiu me amar e me salvar. E esse amor está dentro do meu coração, e eu vou levar essa mensagem até o dia que eu morrer, que Ele é amor, Ele é vida, Ele é esperança. Não existe outra palavra, só existe a palavra de amor. Deus é amor, Ele é o servo das mãos furadas, Ele é o escravo que decidiu pagar o preço por mim, por você. Ele é o marido que anula todo o juramento da mulher e diz: chega de morte, eu vou morrer para que ela não venha morrer, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Desfrute de Jesus. Desfrute do amor, da graça, do favor, da bondade dele. Aleluia. Aleluia. Nós vamos fazer algo aqui agora